fazendo alguma coisa e vinha alguma coisa na minha mente, eu ia lá e procurava, anotava. E assim foi indo. Foi uma coisa assim que me perturbava mesmo, porque muitas vezes eu estava querendo fazer outra coisa, estudar outra coisa, outros assuntos que eu tenho estudado, né, minhas coisas lá, e aí eu tinha que largar para fazer. E isso é bom, assim, que bom que o senhor está me perturbando assim, porque realmente eu preciso estudar muito. Eu sei que está escrito que todas as nossas crenças, todas as nossas doutrinas devem ser checadas. Esse texto nunca mais me saiu da mente. Quando eu li, eu estava lá na igreja ainda, que a senhora fala, né, que tudo tem que ser checado. Eu pensava assim, nos bancos da igreja adventista, por quê? Se nós já temos toda a verdade, se já está tudo estabelecido, por que nós precisamos estudar de novo? Sobre a divindade, sobre o santuário. Eu pensava na minha ignorância, né? Agora a gente entende como a gente precisa se aprofundar em cada uma das nossas crenças fundamentais. Os 7 pilares que o Eduardo estava falando, principalmente, né? Esses são os pontos principais. Então eu comecei a ver que realmente a coisa não era bem assim como tinham me dito, né? Como, assim, tem algo mais aí. Então eu comecei a fazer, e aí no final surgiu este livro que eu achei por bem, né, no meu julgamento, eu achei por bem fazer dessa forma. Talvez alguém ache, não, mas pode achar que não, mas porque para mim as coisas se tornam melhor quando são visualizadas, de forma visualizada, né? Tem pessoas, a maioria das pessoas tem esse tipo de inteligência visual, né? Existem pessoas com inteligência auditiva, que gravam mais aquilo que ouve, e outras, menos ainda, com inteligência sensitiva, que é aquilo que toca, né? Essas são bem raras. Mas a maioria das pessoas é pelo que vê. E eu acho que quando a gente vê um gráfico, vocês vão ver amanhã, tem bastante gráfico, bastante setinhas, bastante... Assim, eu acho bem didático para a gente poder entender melhor. Porque eu acho que a gente, como criança, tem que ver realmente. Então aqui eu procurei ilustrar e procurei assim, colocar as formas bem coloridas até para a gente chamar bem a atenção. Desde criança, para mim, a escrita me fascina. A escrita me fascina, e hoje, às vezes eu fico pensando assim, senhor, eu estudei jornalismo, né? Apesar de que eu exerci muito pouco. Mas hoje eu penso assim, senhor, por que o senhor não me orientou para fazer direito? Eu fico falando com Deus, imagina, a minha estupidez. Por que o senhor não me orientou a fazer direito? Hoje eu gosto demais de direito, de estudar direito. Mas aí eu penso assim, não, a resposta que me veio, né, é porque hoje com essa bagagem, eu tenho mais condições de escrever, de traduzir, né, que eu gosto também de traduzir, embora que é uma coisa bem cansativa a tradução. Então, assim, o meu campo, no caso, é esse ramo da escrita, né, da literatura, essas coisas, que eu gosto muito, eu me identifico com isso. Então, tudo me fascina. Quando eu era criança, isso fica muito gravado na minha mente. Quando eu comecei a ler, 6 anos de idade, eu aprendi a ler. E aí o mundo se abriu. Foi uma coisa fascinante que até hoje eu sinto aquelas sensações que eu tinha. Que até hoje eu ainda tenho essas coisas da minha infância, que eu saía assim. Então vocês também tiveram isso, né? A gente está aprendendo a ler, de quer ler todas as placas, né? Tudo, quer ler o mundo. E hoje às vezes ainda tem isso, às vezes me cansa, assim, quando eu estou numa cidade, assim, de ver tanta coisa para ler, tanta coisa para ver, assim, ó. E aí a gente até tem que, às vezes, fechar os olhos para não ver tanto. Mas eu quero dizer, assim, que muito me marca aquilo que está escrito. E a palavra de Deus, eu sei que ela tem influência para cada um de vocês, mas eu, assim, tem textos, assim, que para mim parece que entra lá fundo, assim, como se fosse uma injeção na veia, sabe? E esse texto, esse capítulo de João 17, ele para mim é uma coisa assim fabulosa, sabe? O que Jesus falou ali. E depois esse texto, esse capítulo serviu de inspiração para mim também, no estudo do significado do termo nome de Jesus, né? Que é um termo, o nome de Jesus é um termo, tá? Eu vou adiantando para vocês alguma coisa. É um termo, não é uma fórmula, não é uma cerimônia ali.
Quando os apóstolos falavam lá e foram batizados em nome de Jesus, às vezes eles diziam em nome do Senhor Jesus, tanto que não é uniforme isso, né? Se fosse uma forma, teria que ser a mesma coisa. Foram batizados em nome de Jesus, foram batizados. Aí amanhã nós vamos ver tudo o que está ali. O que eles queriam dizer com isso. É uma situação que eles estão falando. É um termo espiritual abrangente que envolve o nome de Deus, o caráter de Deus e todos os atributos que amanhã nós vamos entrar mais a fundo nisso. Então é muito bonito a gente ver isso e ver que Jesus falou aqui, ó, no João 17:3. Amanhã vai estar lá nesse estudo um dos primeiros versos que eu cito. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse texto é muito citado nos nossos estudos, que a gente já teve, né, da Trindade, para ver que realmente, né, é o único Deus verdadeiro. O conhecimento de Deus passa pelo conhecimento do nome dele. Porque depois Jesus diz, eu manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Jesus prossegue fazendo a oração. E eu pensava assim, Senhor, essa oração não estou vendo, não está acontecendo. Eu não vejo. Desculpe, não estou me referindo especialmente a um irmão ou outro. Eu não vejo assim, ó, no corpo de cristão, no corpo dos que se professam remanescentes. Onde que está o amor verdadeiro? Aquele amor verdadeiro que a gente vê ali, que a gente sente quando lê a Epístola de João. A gente sente transbordar aquele amor. Quando a gente lê o João 17, o que Jesus disse, aquele amor que realmente a gente consegue perceber, que ninguém precisa dizer, como o amor de mãe, que o filho, a mãe que ama realmente, né, não precisa estar fazendo provas. A vida dela, o que ela faz pelos filhos, não precisa mostrar e escrever todo dia, filho, eu te amo. Eles veem, né, pelos frutos. O amor se manifesta em sacrifício. É o que Jesus fez por nós, o maior sacrifício. E esse sacrifício está escrito amor. Nós, como mães, às vezes acho que entendemos melhor do que os homens, né? O que é amor incondicional. Amor incondicional não precisa de devolução, não precisa de retorno. Né? A gente ama os filhos, independente de se eles vão gostar da gente, se eles vão nos amar, se eles vão retribuir. É incondicional, e é assim que Jesus nos ama. Então todas essas coisas foram assim, vindo na minha mente, e principalmente a questão da desunião entre os grupos leigos, né, que a gente chama. E eu dizia, não, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso. E realmente eu não entendia. Agora eu creio que eu posso dizer assim que eu tenho uma visão bem melhor do que está acontecendo, né? Da grande apostasia ômega que está acontecendo. Então, o livro surgiu, e aí amanhã eu quero explicar melhor, assim, principalmente alguns pontos que eu acho que são fundamentais para a gente entender a questão, e depois nós entrar no nome, que é bom a gente ter essa base para depois entrar na questão do nome. O texto Receptos, não sei se alguém tem alguma dúvida, pode comentar, pode perguntar se tiver. A questão do texto Receptos, amanhã a gente repete, os irmãos entenderam o que é isso? Quando vocês que leram o livro, vocês que leram esse material, ficaram com alguma dúvida a respeito do texto Receptos? O que significa isso? O que é isso? Não, todos entenderam? Não, eu não entendi. Não entendeu? Até mesmo porque eu ainda estou aprendendo bastante, né? Mas assim, na verdade não me chamou a atenção. Não me chamou a atenção. Eu consegui compreender o que você quis dizer no livro. Uhum. Eu consegui entender o porquê que eu coloquei. Isso, eu consegui entender o porquê. Consegui entender, acredito que o que era preciso, eu consegui entender. Agora, assim, esses textos, eles não me chamaram a atenção. Mas você falando agora gerou, sim, uma curiosidade. Pois é, existem 5.300 manuscritos gregos em existência hoje no mundo. Manuscritos gregos que são atribuídos aos apóstolos, né? Escrito no grego, e que são declarados como sendo os manuscritos bíblicos. Esses textos, eles são chamados de textos majoritários. Por quê?
porque eles concordam entre si em 90 e poucos por cento, mais de 90%, entre eles. Não tem assim uma contradição muito grande. Existem os textos minoritários, que é os sinaíticos e os vaticanos, que são dois textos que vieram de Alexandria, amanhã nós vamos ver porquê, né? E esses textos, eles diferem entre eles e entre esses outros que são os majoritários. O texto recepto ele é chamado tanto texto receptus, que é texto recebido, textos receptus é um termo latino para texto recebido, como textos majoritários, porque é maioria. Maioria concorda entre si. Entendeu? Não tem divergência entre um e outro. Eles, no caso, eles seriam, então, textos bíblicos antigos. Antigos, porque assim, ó, o original não existe mais. Certo. Mas eu creio que Deus protege isso plenamente. Deus protege a sua palavra. Que Deus é esse que me proteger a sua palavra, que é deixar que homens mudassem a sua palavra. Pensa bem que Deus nós estamos acreditando, que Deus nós estamos servindo, que permite que um homem vá lá e mude. É a mesma coisa que o Espírito de Profecia. Deus do Espírito de Profecia, lá pelas tantas, não, vou deixar eles mudarem. E aí não tira o tapete de nós. Esse não é o nosso Deus que nós servimos. O nosso Deus protege a sua palavra. E tanto que, eu coloquei o texto de Jeremias aqui, né, que Deus protege a sua palavra. Então, esses manuscritos foram manuscritos copiados. Lembra lá que a gente estuda que eles copiavam os escribas, as pessoas mais eruditas, porque não todo mundo que sabia escrever, ler e escrever naquela época, né? Então tinha as pessoas que escreviam, que copiavam, então pegavam dos originais, né? Que hoje não se tem mais, infelizmente, e copiavam. Então desses tem esse remanescente de manuscritos. Então esses são os manuscritos que deram origem às Bíblias que nós temos hoje. A Bíblia, na verdade, a King James, essas que eu cito aqui, tem a Bíblia itálica, são várias, a Peshitta, são várias Bíblias que são originadas desse texto receptus. Porque nós temos Bíblias que são originadas dos outros dois, que é o Vaticanos e Sinaíticos, que são dois textos que foram corrompidos lá em Alexandria, no Egito. Tá? Lembre bem de onde que veio, do Egito, né? Então, esses textos eles têm divergências entre eles e entre os outros 5.000 e tantos que são os textos receptos. Mariana, dá um exemplo dessas divergências para ela. O texto dessas divergências? Agora sim, de cabeça eu não sei, Rogério. Eu teria que ver naquele livrinho que tem as versões da Bíblia, naquele tem vários. Bom, aqui na minha Bíblia eu tenho marcado alguns textos que a gente... Deixa eu ver se eu acho um aqui agora. Um que muita gente, talvez eu tenho marcadinho na minha Bíblia. Não sei se todos veem do catolicismo, mas a Bíblia Católica tem mais alguns livros, que são chamados livros apócrifos, que nós não temos nas nossas Bíblias de crente. Mas isso aí... Esses são os livros que diferem entre si, porque dentro das nossas Bíblias não tem nenhuma na qual se faça culto aos mortos, ou oração aos mortos. E nesses livros, os livros macabeus, é um livro que há uma certa veneração aos mortos, e faz parte da Bíblia Católica. Eu teria que pegar o livro, as Bíblias para comparar, né? De 2,14, por exemplo, é um exemplo. De 2,14? Aqui eu encontrei uns quantos que eu tenho marcadinho. Eu coloquei na minha Bíblia um azinho de alterado do lado que eu tenho aqui. Mas vamos ver então o Apocalipse, já que o Rogério pediu um exemplo. De 2,14? De 2,14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Exato, eu tenho também marcado. Para que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E na outra tradução está bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso, até na minha tem. Guardam os mandamentos de Na Deus. minha tiver não. Depois colocam, ou que guardam os seus mandamentos. Então tem Bíblias que tem, outras que não tem, tá muito... Tá, mas, gente, o que tem de errado nesse eu não entendi. O que seria, Daniel, nesse aqui? Aqui aí fala, o dali fala para guardar os mandamentos de Deus. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Lê, Daniel, na sua linguagem. A minha Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Para quê? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
guarda os mandamentos, lava as vestiduras no sangue do cordeiro. É isso, tá? E tem esses dois termos que estão diferentes. Qual é o versículo? 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Seria o original seria os mandamentos. Então, o correto é bem-aventurados que guardam os Que guarda os mandamentos. mandamentos, é. Então tem vários textos, assim, que não estão, né? Eu sei, é uma concordância, uma questão, não, como é que eu vou dizer? Pode ser uma tendência, uma coisa um pouco tendenciosa, mas não deixa de não ser coerente um com o outro, não é tão diferente assim, que nem que nem o livro dos Macabeus que eu falei, é uma coisa que todos os outros profetas, todos os outros livros, nenhum tem. Não tem porque é uma coisa contra o povo judaico. O povo judaico, principalmente do Antigo Testamento, não tinha adoração aos mortos, não cultuava os mortos. Aí é uma coisa que vai contra, que vai errada mesmo. Não foi uma mudança sutil ou tendenciosa, é uma coisa diferente, é uma coisa errada mesmo. Por exemplo, eu tenho a Bíblia Católica lá, tem um texto lá que apresenta o anjo Rafael mentindo. Como é que pode, né? Um anjo de Deus mentindo, né? E no final, Macabeus, ele pede desculpa por alguns erros. Então, se for inspirado por Deus, né? Como é que pode pedir desculpa por alguns erros, né? Se for inspirado por Deus. Você pode ver lá o livro de Macabeus no finalzinho, segundo Macabeus. E hoje, quem guarda esses textos que você está comentando, esses receptos? Esses textos receptos, esses manuscritos que eu te disse, eles estão espalhados em universidades, museus. Normalmente são universidades, né? Centros de pesquisa nos Estados Unidos, na Inglaterra, vários países eles têm, na própria Europa. Jerusalém também deve estar. Em Jerusalém. Tem muitos locais, assim, centros de pesquisa, né, que tem esses textos lá guardados como original, como um patrimônio para a humanidade, digamos assim, né? Uma coisa que é cuidado, é guardado realmente. E o interessante é que a Eliade fala que os valdenses, né, tinham esses textos, né? Os valdenses é outra coisa que daí eu falo aqui também, né? Os valdenses, ela diz que eles tinham a verdade incontaminada. Na Bíblia dos valdenses, eles usavam os textos receptos. No texto receptos, Mateus 28:19 lá portanto, ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a minha tese é essa. Se o texto receptos fala assim, os valdenses tinham o texto receptos, né, que era a Bíblia que eles copiavam, colocavam lá a história dos valdenses, já lendo do Egito, que é muito linda, né? Colocavam, mandavam os filhos, né, espalhavam a palavra de Deus. Essa era a Bíblia que eles tinham, incontaminada, a verdade que eles tinham. Tanto que ela diz que a Bíblia deles serviu de base para a tradução de todas as outras Bíblias. Mas nos dias de hoje, fazer o que para entender que um versículo, por exemplo, um determinado texto da Bíblia está, como que eu posso dizer, encoberto. Tendencioso, está alterado. Como que nós podemos detectar, como né? que eu posso? Por Qual exemplo, a Bíblia? aqui, ó, lendo esse versículo 14 aqui do capítulo 22, para mim é natural. Eu teria que me purificar de todos os meus pecados, abandonar tudo que é errado, e para poder ser participante do reino dos céus. Então, para mim, não estava correto. Para mim também não tem assim grande Não, mas problema. isso não é que está incorreto também, né? Porque na verdade a gente tem que lavar as nossas vestes, o caráter no sangue do cordeiro também. Mas sofreu uma alteração. Sofreu alteração, a gente pode perguntar assim, por que tiraram a questão dos Dos mandamentos? mandamentos. Para desviar a sua atenção. Tem alguma coisa por trás, alguma intenção por trás, né? Não é bem assim, não precisa guardar bem assim, não é bem assim. A gente tem que notar também que quando se trata. Esse texto dessa declaração está lá em Apocalipse 7, 14. Quem são eles? De onde vieram? Eles são que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro, né? Agora, só que o texto no original, em Apocalipse 22, 14, entrar que guardam o mandamento de Deus para que tenham direito, né? Direito, entrada no reino do céu. E daí tiraria, entrar no reino do céu, mas não fala do mandamento. Então nós temos que pegar os dois e casar, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para ver então quem que vai entrar no reino dos céus, aqueles que lavaram as vestiduras, porque no guardar os mandamentos, né, no obedecer a Jesus, se revestir da justiça de Cristo,
é que eles vão ser habilitados a entrar no reino dos céus. Então, é um complemento o outro. Mas tu tirar o mandamento fica meio mas lavar as vestes como? Né? Entendeu? Se tu não soubesse que tem que guardar os mandamentos, entendeu? Só li ali. Entrar no reino do céu porque lavaram as vestiduras. Mas como é que eu vou lavar minhas vestiduras? De que forma? Tem que ensinar também como, né? A palavra de Deus, do saber da justiça de Cristo, né? Através da justiça de Cristo, ela encaminha, direciona para os mandamentos. Sim. Então, é um complemento. E no momento que eles mexem com já fica... O esclarecimento fica menor. Já restringe, já te tira, acho que tira... Um outro exemplo também, né, Mário, Jesus falou, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Só que ele, aí está na tradução assim, em verdade te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E é mentira, porque nem Jesus foi no paraíso aquele dia. Aquele dia pro paraíso, né? Entendeu? Então, você vê, o correto no grego está assim, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Agora quando? No último dia. No último dia. É a questão da pontuação, né? Aí então existe muitas... Hoje ali ele estava se referindo ao momento, né? Aquele dia, a fala dele. Ele está não dizendo está no hoje. dia. Mas esse texto é muito usado para provar que a pessoa morre com aquele que E vai vai para pro o céu, céu direto. O salvo, no caso. Né? Ah, sim, porque daí a outra forma de tradução De tradução. indica isso, É só uma vírgula, às vezes. Uma vírgula. Aquele outro versículo que diz a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Né? Também. É sutil a diferença. Mas tem uma diferença bastante grande, né? Mas é sutil. Então, o texto Receptus, ele serviu então de base para essas Bíblias, para King James, que é uma Bíblia hoje... nós podemos dizer que é a Bíblia mais fiel que nós temos hoje no mundo, é a King James, né? Por isso que a irmã White... A irmã White usava ela. Mas é difícil para achar, né? Não, aqui no Brasil já tem, já. Aonde? A Casa da Bíblia, muito lugar. Traduzida para o português, como é que é? É a Trentariana, aquela? É, a Trentariana. Versão Trentariana do Brasil, né? Das que nós temos, essa Almeida corrigida, que eu uso, revista e corrigida, ela tem algumas coisas que diferem, mas ela é bem próxima. Revista e corrigida é bem próxima da King James. O bom seria mesmo aprender inglês e ler no original, porque é uma benção, né, de poder ler ali no original mesmo. Maravilha. Então, sobre os valdenses, eu vi isso aqui e pensei, poxa, mas se eles têm, então, a Bíblia incontaminada, tinha a verdade incontaminada. A verdade, que está por 1000 anos lá nas montanhas, sob perseguição. Por que eles eram tão perseguidos? Por que era objeto de fúria, né, da igreja dominante? Justamente porque eles tinham verdade. Então, a luz da verdade de Deus, do povo de Deus, nunca se apagou. Sempre teve um povo. Dali eles passaram, eu fiz aqui um gráficozinho dos apóstolos, passou com os valdenses, a verdade incontaminada, não passou deles. E depois dos valdenses para os reformistas, né? Receberam a verdade, não totalmente, a gente sabe que pararam de reformar, como diz o irmão James White. E dos reformadores, então, para o povo remanescente. O povo remanescente adventista recebeu toda a verdade, as bases. Hoje nós estamos expandindo essas verdades que foram estabelecidas para ele. Porque Deus deu a receita e hoje nós estamos, então, criando outras... Está a edificar, né, diz a irmã White. Estamos a edificar, né? Edificando, simplesmente. Não, nenhuma nova verdade vai ser acrescentada, porque ele já deu todos os pilares. Você disse que o povo remanescente recebeu toda a verdade. De 1844. Ah, tá. Não seria a de hoje. Amanhã eu vou explicar melhor isso. Que eu fiz um gráfico para vocês entenderem também. Entender melhor, assim, visualizar melhor, né? Porque eu preciso, assim, de uma visualização que aquilo me... E eu vou usar muito teoria dos conjuntos. Não sei se alguém já estudou matemática, teoria dos conjuntos, que
Eu uso o que eu acho que é bom para mim, eu penso que os outros podem aproveitar também, né? Se não for, cada um tem que aproveitar aquilo que é bom e rejeitar o resto. Mas a gente consegue visualizar a coisa, entender realmente, assim, colocar na prática. E agora eu perdi o ponto. Não é que você disse que o remanescente recebeu toda a verdade. Remanescente. Eu entendi que seria o povo de hoje, né? Mas você disse que não é de Não, 1844. eu vou dizer como nós entendemos. Né? Em 1844, Deus estabeleceu os pilares da verdade. E permitiu que tanto Irmão White como os pioneiros entendessem isso e vivessem isso. Eles tinham essa verdade, toda. Certo. Tá? As bases. Agora, o que está acontecendo? Então, agora, dali para frente, as coisas, essas verdades, essas preciosidades que Deus revelou, elas estão sendo ampliadas. Não vai ser acrescentada uma nova verdade, uma coisa diferente. Então, nós temos que pegar o que serviu de base para os pioneiros, para o movimento remanescente, porque Jesus ia voltar em 1888. Até ali eles tinham verdade ainda. Né? O que aconteceu em 1888 foi que rejeitaram a justificação pela fé, então Jesus não voltou em 1890 como era o plano de Deus, se eles tivessem aceitado. Então esse povo, eles iam para Canaã Celestial guardando uma coisa errada. Eles batizavam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O santuário eles tinham toda a justificação pela fé, a questão da mortalidade da alma, todas essas bases dessas crenças, sobre a divindade, eles tinham a concepção real, verdadeira, como sem não acreditavam numa trindade. Então, eles tinham essas verdades. Eles estavam, se esse povo tivesse, a igreja, né, os líderes, todos tivessem abraçado essa verdade, eles teriam preparado o mundo, recebido a chuva serôdia, pregado o evangelho, preparado, e aí Jesus iria voltar. Esse é o que não aconteceu. Eu sou nova no Adventismo, então eu estou aprendendo. Mas aí surge todas as vezes que eu vejo falar sobre a volta de Cristo, né, em 1888, né? É isso que você seria em 1890, né? Então, todas as vezes que eu ouço isso, aí surge a pergunta. Mas e o restante da Escritura Sagrada que não tinha sido cumprido ainda? Porque, e segundo eu entendo, havia muitas profecias a ser cumpridas ainda, como, por exemplo, o decreto dominical, né, o selo da besta, uma série de coisas que precisavam acontecer para fechar o livro, vamos dizer assim. E como ficaria isso, então? O que nós podemos deduzir é que nesses 2 anos que faltavam, seria esse prazo de preparo para eles, de preparar, quer dizer, eles, né? E ia cumprir tudo isso aí em 2 anos. Isso cumprir isso. E a Tanto é que o decreto dominical já estava surgindo. Em 1988, de maio, Gílio Jones, um dos que pegou a mensagem pela fé, Jones foi lá. Inclusive foi a primeira invasão, né? No caso de Céstia, né? Que nós mostramos aqui. A abominação desoladora. Foi lá. Então, houve um movimento para decretar o domingo em 1888. Mas como a mensagem não foi aceita, ela baixou. Mas essa Já estava preparado. Mas essa situação que nós encontramos a partir de 1888 também para cá, é a mesma situação que o povo judeu também se encontrou quando recebeu a profecia das 70 semanas. E, na verdade, o propósito de Deus tinha um propósito para cumprir com a nação de Israel ali, no findar das 70 semanas. Só que Deus apresentou a profecia como se eles se enquadrassem nessa profecia e também como se eles não se enquadrassem, como de fato não se enquadraram. A mesma coisa a igreja. Em 1888 recebeu uma preciosa mensagem, né? E Deus então colocou a situação profética como que se a igreja aceitasse, e se ela aceitasse se cumpriria em 2 anos mais tarde, mas também não aconteceu. Assim como Israel não se enquadrou no plano de Deus aqui, a igreja também não se enquadrou ali. E Deus então apresenta o quadro profético também após essa rejeição da mensagem. E Deus sabia que isso já ia acontecer. Então eu entendo que Deus mostra aqui o plano dele. Se a gente seguir o propósito dele, vai se cumprir no tempo que ele estipulou que ele queria que se acontecesse. Agora, que não vai acontecer se eu não participar do plano dele. Então ele vai estender um tempo de graça. Foi assim para Israel, 70 semanas, e também para nós. Para mim, eu vejo o quadro igualzinho. A história se repete. Né? Exatamente.
Deus faria cumprir isso, né? Como? Não sei, Ele pode tudo. E depois uma coisa que nós temos que ter em mente. Quando cair a chuva serôdia, vai ser o poder de Deus. Os filhos de Deus, santificados, revestidos do próprio Deus, né? Que é através do Espírito Santo. Então, esse povo vai pregar de uma maneira que nós não conhecemos, não sabemos. E ele pode, então, evangelizar o mundo em uma semana, um dia, quanto tempo Deus quiser. Então, nós não podemos medir com os nossos parâmetros, né? Com os nossos conceitos humanos. É tudo conforme Deus vai. E certamente tudo ia se cumprir. Jesus ia voltar, porque eu acredito que ela estava falando que Deus inspirou ela de ser. Então, em 2 anos ia acontecer da dominical, a chuva serôdia ia ser derramada, o evangelho ia ser pregado em todo mundo, Jesus ia voltar. A gente tem que pensar que na época de Cristo, quando ele comissionou os 12, a comissão que a Marina falou em Mateus 18, 19, ide a todas as nações, povos, e pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele comissionou os 12, eles conseguiram fazer isso sem a tecnologia de hoje. Andaram pelo mundo todo, praticamente conquistaram o mundo todo, pelo menos o mundo civilizado, né? O mundo conhecido da época. Em questão de poucos anos. Agora imagina hoje com a tecnologia que nós temos, a hora que a chuva serôdia vier a sua plenitude, vai ser uma coisa muito rápida. Acho que 12, Muito rápido. 12. Ele vai te falar lá A gente que... entender como é que esses movimentos não vão ser percebidos por uma grande parte da população. Parece que não dá para entender, né? Mas dentro da própria Igreja de Deus existem muitas pessoas que não estão percebendo. Não estão percebendo que está por isso. Vai ter. Serão muito poucas pessoas. Às vezes eu fico pensando muito assim, lá em Porto Alegre tem isso deve ter em toda a cidade, São Paulo deve ter milhares desses que eu vou contar para vocês. Lá em Porto Alegre tem a Rua Vontade da Pátria, que é a nossa 25 de março, é março não é? 25 de março, miniatura, porque é pequena, em relação ao 25 de março é o comércio popular, então tem muita gente, né? Eu só vou lá assim bem cedo de manhã, porque de tarde não dá para ir, porque é muita gente. E tem sempre por ali, ou na Andradas, que é a rua principal do centro também, né? Onde começou Porto Alegre, que o rio vinha até ali, é chamada Rua da Praia também. Andradas é o nome oficial, Rua da Praia é o nome fantasia. O rio Guaíba chegava até ali. Eles aterraram e hoje tem muitas ruas lá para baixo, e por isso que era Rua da Praia o nome, né? E tem a rua principal do centro. Mas e ele está sempre por ali, porque aquele centro ali, esse homem pregando o evangelho, com a Bíblia na mão, tem uma voz potente que eu digo, por que eu não tenho um pouquinho de voz forte, assim, que a minha voz não tem força, grita a todos os pulmões, assim, e fala na marca da besta, e no diabo, e nas mulheres que traem os homens, e os homens que trazem as mulheres, e fala assim, muito engraçado até, né? Daí eu estava comentando esse dia com meus filhos, dizendo assim, será que alguém se converte de ouvir aquele homem falar, né? Porque é uma maneira tão assim, agressiva de falar, né? De tentar pregar o evangelho, né? Mas por outro lado a gente fica pensando assim, como vai ser quando né, o nosso povo, o povo de Deus, realmente se investir do Espírito Santo. Nós vamos usar palavras que vai atingir o coração das pessoas, atingir realmente o cerne da pessoa. Aquilo ali, as pessoas passam, ele está falando, gritando e ninguém dá bola. Ninguém, aparentemente, ninguém. É uma repulsa, né? A pessoa não quer saber. Ele vai te falar que quando a chuva serôdia for derramada, nós iremos tirar a gordura e tutano da palavra de Deus. Ai, que coisa linda. A gente vê que como tem coisa para aprender. Aqui a Bíblia de Gutenberg, que eu coloquei uma foto dela, uma fotinha, né? Que eu vi essa Bíblia pessoalmente lá nos Estados Unidos. A gente foi num museu lá e tinha essa Bíblia, dentre várias outras coisas assim. Um exemplar dela, deve ter mais. Um exemplar, não sei, né? Acho que tem, deve ter. Aqui diz, né? 180 cópias, acredito que 180 cópias foram produzidas, 45 em pergaminho, 135 em papel. Período de 3 anos. É muito bonito ver, né? Que foi... Tem que explicar que ela foi a primeira Bíblia impressa, uma tipografia. Né? Porque o Gutenberg inventou a imprensa, os tipos, né? Daí possibilitou, então, a pregação. A gente vê assim, a mão de Deus, né? Um homem, aparentemente, não sei se ele era religioso ou não, mas inventou uma invenção que ele fez, o Gutenberg, que possibilitou. Hoje nós temos a nossa Bíblia bonitinha, né? Hoje impressa, quantas milhares de Bíblia tem. O Rogério queria uma Bíblia, nós fomos lá na loja comprar.
tem, assim, Bíblia para Todos os gostos. todos os gostos, preços, né? Então, muito bom. Nós conseguimos aquela ali que acho que foi... Aqui em São Paulo, na praia da Catedral da Praça Praça, tem uma rua Ah, que é inteirinha Só. só de... Imagina, São Paulo deve ser muito mais, né? Imagina, isso, né? E a Eliette, ela fala no livro dos Brilhos Evangélicos que as invenções que o homem está criando hoje, internet, todas essas coisas que nós estamos vendo hoje, ela fala assim, tá dando a impressão que é o homem que está fazendo isso. Mas ela fala, mas Deus está por trás para acelerar a pregação do Evangelho. Gente, o Google, o meu filho que diz, a maior invenção do século, mãe, foi o Google. É uma coisa fantástica aquilo. Certeza. Incrível, a gente vê assim. que você encontra ali. Como é que alguém imagina, como é que alguém pensa e cria aquilo ali? É. Tudo. Eu digo Guardar tanta oráculo. informação, né? Eu falo, bota no oráculo, né? Eu brinco assim, porque é um oráculo, eu falo lá, aparece. Tem a nossa irmã lá, a Helena, que ela Se diz... colocar a palavra Ellen White lá, milhões de páginas. Eu falei, procura no Google, Helena. Ah, eu vou botar uma pergunta pro Google. Escreve lá, tá coisa. Depois, sobre o Tyndale, esse homem foi uma coisa fantástica. Nesse mesmo visita que nós fizemos, nesse museu que teve lá nos Estados Unidos, era um museu itinerante, assim, e eles estavam nesse determinado lugar, então nós somos com os estudantes, né? E aí tinha sobre Bíblia, no começo eles mostraram um filme, um vídeo sobre a Eu acho que vida tá no do YouTube Tyndale, hoje. deve ter, sobre o Tyndale e sobre o Wycliffe, né, as traduções da Bíblia em inglês, que foram os pioneiros da tradução da Bíblia no inglês. Só que a senhora disse que a Bíblia do Wycliffe tinha erros, porque ele traduziu do latim, né? E o Tyndale, esse homem era de um poder mental, uma capacidade tão fabulosa, e ele foi inspirado por Deus. A senhora disse que ele era movido pelo Espírito Santo. William Tyndale, pesquisem, estude. Lá no Grande Conflito ela fala muito dele, que ele tinha esse desejo de colocar a Bíblia em inglês na mão do povo, dos seus compatriotas. Não tinha a Bíblia. E o rei não queria, o rei não autorizou, não era autorizado. E ele perdeu a vida por isso, foi queimado na fogueira, porque ele se aventurou a traduzir. E a tradução do Tyndale, ela serviu de base para King James. É incrível, mas foi isso que aconteceu. Os tradutores da King James pegaram, aproveitaram muita coisa da King James. A grande parte da King James ela é baseada no trabalho de William Tyndale. Então esse homem foi um homem usado por Deus em todos os sentidos. E aí a gente contrasta, né, a vida dele com Eusébio de Cesareia. Aí, gente, eu vi assim, Eusébio de Cesareia, puxa, mas essa gente está endeusando muito esse homem. E a gente vai lá na internet, Facebook, tudo, e recebe e-mail, recebe coisas, estudos. Eusébio de Cesareia disse isso, Eusébio de Cesareia fez aquilo. Eu falei, O Papa disse isso, o Papa disse, o bispo tal, o padre tal falou isso, aquilo. E a enciclopédia, não sei das quando disse isso, eu disse, mas que coisa aí. E a irmã White, o que ela fala? Daí eu encontrei esse texto que eu coloquei aqui, que está no Grande Conflito, página 595. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos conflitos dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim. Então não é concílio, não é enciclopédia, não é o que o Papa disse, não é o que o Eusébio falou, é a lei e o testemunho. É isso que é mais importante para nós. É isso que tem que ser a base da nossa crença. Se não for assim, porque daí eu estudando, chegava um ponto que eu pensava assim, então nós chegamos numa encruzilhada. Eu particularmente. Ou eu sigo o Espírito de Profecia, ou eu rejeito o Espírito de Profecia, eu vou, né, no batismo de Jesus, e Eusébio, e enciclopédia, depois. Porque não tem harmonia entre esses dois. Eu cheguei a essa conclusão. Então, tem alguma coisa aqui, não tá, tem alguma coisa que não está bem. Então a gente foi vendo, né, e essas Bíblias, a Bíblia King James,
ela realmente ela é cristocêntrica. Ela mostra a justiça de Cristo, ela mostra o Pai, ela mostra quem é Deus, quem é o caráter realmente do nosso Deus. Justamente ela é a Bíblia para nós preparar para ver Jesus realmente. Então tem muitas versões hoje que a gente, não vou dizer que a gente não use, mas que a gente tem que ter o cuidado, né? Saber que tem coisa ali que não está bem de acordo com o que Deus inspirou. Então foi isso, essa foi a minha experiência. E aí eu passei assim um bom tempo, acho que eu creio uns 6 meses, preparando isso aqui, esse material. Porque aí eu pensava, não, agora já deu, agora já terminei. Aí aparecia outra coisa, eu via e quando eu via aparecia na minha frente. Eu pesquisava e mesmo às vezes sem estar procurando alguma coisa que está aqui, que eu encontrava assim mesmo sem propositalmente estar procurando, né? Mesmo aconteceu com esse estudo do nome também. Né? Então, para mim, foi muito bonito. Meu marido, assim que a senhora fez o livro, a senhora enviou para várias pessoas, né? Vários e-mails, né? Eu mandei e-mail, eu botei no Facebook, eu botei lá no SlideShare, para várias pessoas, né? Então, e as pessoas retornaram? Muito poucas pessoas que retornaram. Eu creio que o preconceito, acho que impediu as pessoas de sequer estudar. Porque a gente pensa assim, não, nós já temos tanta coisa, nós já temos esse assunto estabelecido. Aí eu vejo assim, ó, que não tem muita diferença dessa posição, né? Não sei quem, mas eu não sei que muitos tiveram essa posição. Essa posição me parece assim, ó, a mesma posição que muitos têm lá na igreja. E que hoje, né, nós criticamos, né, nós vemos críticas a respeito disso. Nós já temos tudo estabelecido, nós não precisamos pegar nada. Essa gente que vem com coisa diferente é porque é fanática, gente que não merece crédito, né? Mas aí eu pergunto, será que nós estávamos estabelecidos na verdade? Não. Houve uma precipitação. Eu cheguei a essa conclusão, eu digo hoje, irmão, de boca cheia. Houve uma precipitação no movimento negro em todo o mundo, não só no Brasil, porque esse negócio do batismo no nome de Jesus não é só no Brasil. Houve uma precipitação. Nós nos deparamos com uma verdade maravilhosa sobre a divindade. Né? Eles, os que começaram, não sei nem direito quando é que começou, acho que por volta do ano 2000, mais ou menos. Né? Aqui no Brasil foi em 1999. Nos Estados Unidos, o que foi antes? Né? Foi bem antes. Né? Então, nos deparamos com uma verdade. Poxa, mas o que? A igreja não está seguindo isso aqui, então tem um problema aqui. Vamos estudar. Ok, estudaram, só que não estudaram que chega. Não foram a fundo, não fizeram realmente vasculharam. Como você disse o termo? Tirada da palavra de Deus? Tutano e gordura. Porque o tutano e a gordura está bem lá no centro do osso, né? Acho que na medula, né? do osso do boi. Sempre tive nojo daquilo, porque acho uma coisa assim. Então é isso, nós teríamos que ter tido essa humildade, oração, muito jejum, para realmente ver tudo realmente. Será que é assim mesmo? Será que é assim? Será que era assim que os pioneiros faziam? Aí saíram dizendo que os pioneiros batizavam Jesus. Onde que está essa prova? A prova de como os pioneiros batizavam, irmãos, está aqui, nesses que eu coloquei um pouquinho, mas tem muito mais se a gente for ver. Tá bem claro que... Aqui eles falam como... Por exemplo, uma das... Falava que o padre, entrevista com o padre com o adventista, e perguntava assim, por que vocês batizam em nome de Jesus? Né? Mas ali não está dizendo ali que... A resposta não é isso. Dando a entender para a gente que os pioneiros batizavam em nome de Jesus. Quando na realidade... Você vai na história e os pioneiros não batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes bem estavam claro. citando, eu vi um panfleto aí que falaram que era batizado no nome de Jesus porque eles estavam citando um texto de Atos. Simplesmente citaram o que estava na Bíblia. Na Bíblia está escrito e foi batizado no nome de Jesus. Mas não é isso, é porque não entenderam o significado. A gente bate. Mas algumas pessoas ficam curiosas porque a Igreja Católica usa esse termo. Né? Aí é que tá, irmã, isso aí me deu tanta preocupação, assim, eu pensei tanto nisso. Ai, Senhor, eu quero entender isso, por favor, me ajuda.
E eu pedi a Deus, eu disse assim, por quê? Por que isso? E eu concluí assim, ó. Primeiro, vem o erro. O irmão que perguntava para Deus, só terminar aqui. Primeiro vem o erro, Satanás sabe disso, e ele vai no ponto fraco, e ele bota lá o erro, e depois a pessoa acreditou naquilo, e depois para tirar da mente. É uma dificuldade. É muito difícil depois de tirar. Aí as pessoas agora nos disseram que era o batismo de Jesus, e agora para tirar da mente. Gente, vamos estudar, vamos ver assim mesmo. Não, está falando aqui que não é. Mas ele tira da cabeça que não é. E tem o medo de dizer, como é que eu vou voltar atrás agora? Dizer que eu errei, que eu estou errado, né? Gente, a coisa mais linda que eu ouvi do irmão Manuel, uma humildade fantástica. E ele disse assim, irmã, eu ensinei muitas pessoas que batizam em nome de Jesus, mas agora eu vou dizer para eles que não é assim, que eu estava enganado. Olha só, irmão, isso é o Espírito que Jesus quer de nós, de criança. Isso que problema? Que aí, vão dizer, olha lá ela, ai que feia, agora ela disse uma coisa, agora vai dizer outra. Isso é orgulho, isso é vaidade, quando a gente tem isso no coração. E nós vamos viver Deus dessa maneira, com vaidade no coração. Pelo contrário, quando a pessoa, por exemplo, se eu sou conhecido como mentiroso, o meu orgulho fala assim, poxa, eu não vou na frente confessar que eu sou mentiroso. Mas se eu for lá na frente confessar que eu sou mentiroso para os irmãos, aí que os irmãos vão considerar mais a mim. Porque agora vai passar a conhecer eu como aquele que fala a verdade. Isso você diz uma pessoa de mente aberta, porque outras pessoas vão ter você como mais mentiroso ainda. Então, querendo ou não, isso daí que você falou é uma verdade. As pessoas ficam, sei lá, marginalizadas, né? As pessoas colocam você como um descrédito. Porque falou lá, ontem ela batia que era em nome de Jesus. Veio aqui, convenceu que isso aqui pertencia à Trindade, que esse versículo foi acrescentado na Bíblia, porque eu cheguei a fazer isso. E agora ela volta aqui dizendo, ela quer que eu acredite na fé dela, como? Porque agora eu estou voltando aqui para dizer que, na verdade, esse versículo não foi acrescentado e que a fórmula está correta. Olha só, gente, na Bíblia, o exemplo maravilhoso que nós temos do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fez? Exato. Às vezes eu fico lendo isso, eu fico estarrecida, Senhor, o que esse homem fez? Ele, disse assim, os outros lá falavam, mas como é que nós vamos agora confiar nele? Ele há pouco tempo ele estava matando, entrando nas casas, invadindo e quebrando tudo, dizendo que querendo acabar com esse povo que ele estava em Jesus. E agora ele vem defender justamente esse Jesus que ele estava combatendo. Como é que pode? Ele não foi orgulhoso, ele não teve vergonha de dizer eu estava enganado, né? E foi Deus que operou na vida dele. Uma transformação, né? Mudou ele da água para o vinho. A questão do batismo, o grande problema, de que as pessoas se frequentam aceitamos, é por causa da prática no livro de Atos, né? Eles são os últimos, ninguém foi cego nisso aí em questão, né? Então o que acontece? Lá em Atos tem uns 31, mais de 30 e poucos textos que é em nome de Jesus. E aí vem um texto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que esses irmãos que ensinaram isso aí, eles estudaram bastante, sim. Com certeza também devem ter jejuado. Não que chega, irmão. Não porque não for no Espírito de profecia. Não digo todo, né? Porque o Espírito de profecia tem que estar em harmonia. O testemunho tem que estar... Outra coisa que envolve, que eu acho que... E eu acho que nós não devemos fazer isso motivo de pregação, motivo de escrever livro e coisa não. E nem para dizer que a Ellen White estava errada, que estava certa, né? Agora, e ficar batendo aí, porque tudo isso aí, irmão, eu acho que vem justamente para abalar nossa confiança no testemunho. Isso sim, eu acredito. Que vem essas coisas de casamento, essas coisas periféricas, tá? Que não é o centro, porque eu acho que a pessoa que vai pregar num grupo tem que falar de amor, irmão. Tem que falar de Jesus. Não ficar só batendo em trindade, ficar batendo em casamento, ficar batendo em marca da besta. Essas coisas não modificam o nosso caráter. E é o que nós mais precisamos. Nós precisamos de amor entre nós, de fraternidade cristã, de relacionamento cristão verdadeiro. Nós precisamos de demonstrar que nós somos cristãos. Jesus falou, né? Que nós temos que ter amor entre nós para revelar ao mundo que realmente nós somos dele. E é isso que está faltando, nós não temos. E cada vez mais desviando para cá, desviando para lá. E quando que a mensagem é verdadeira, que é justamente a justificação pela fé, a terceira mensagem angélica, isso vai ficando... Nisso daí eu concordo com a irmã, né? Agora, cada um tem um ponto quando ele pega no assunto. Por exemplo, aqui veio a questão do sangue, né? Se é um sangue lá no céu, se não é. E ficou naquela tecla ali. Houve até uma divisão, os problemas aconteceram, né? Eu estou dando o que a irmã está falando, né? Precisamos ser transformados no caráter.
Acho que estão batendo muito. Só que cada um defende o seu ponto, né? Pega uma tecla, o negócio do batismo, né? Então vamos ver agora o batismo. E é normal isso aí. A questão Quando do você batismo descobre é algo. Você vai ver amanhã. Como, por exemplo, eu, por exemplo, assim, né? Eu vejo que o Silas lá tem suas razões para falar as questões que ele está falando também. Não estou defendendo isso. Mas eu olho um e outro aqui, quando chego com um assunto, né? Então eu defendo o seu peixe naquele assunto ali. Eu acho assim, ó, que Trindade já chegou. Chegou para. Não precisa mais falar nisso, porque nós estamos careca de saber. Nós precisamos agora disso, irmão. É a terceira mensagem angélica, que é a justificação pela fé, e junto com as reformas que nós precisamos fazer, reforma de vestuário que não se vê nos grupos, reforma de saúde que capenga, tá? Totalmente. Isso que nós precisamos. Essas coisas que nós precisamos, que vai transformar nosso caráter, isso, e não ficar batendo sempre na mesma tecla. Nós temos que evoluir, nós temos que mudar. Deus tem maravilhas, tem preciosidades na sua palavra que nós precisamos aprofundar e cavar a fundo as pérolas que eles têm enterrado. Irmão, desculpa, ele queria fala, querido. Não, eu ia falar algumas coisas, mas mudando já de assunto, você falou da Trindade, esquece. Já passamos, né? Então, até eu tô levando um pouco a mensagem para alguns rapazes que trabalham comigo lá, tá interessante. E eu acho que não importa de quem que venha falar isso pra gente, mas que esteja de acordo com a Bíblia e profecia. Se estiver de acordo com a Bíblia, a gente tem que acreditar. No momento que chegou a mensagem da senhora aqui, eu não aceitei também, porque a gente acaba se igualando com os adventistas lá da igreja. Porque a gente vê a palavra Espírito Santo, a gente já vê outro Deus. Por isso que em nome de Jesus a gente se segurou nele ali. Mas quando você vai ver como se diz? Profunda, né? A explicação lá de Mateus 28, 19 não significa que é três deuses. Não, de maneira nenhuma. Quem escreveu aquilo ali era trinitariano? Quem falou aquilo ali para ele escrever era trinitariano, que é Jesus? Não. E a irmã White, que reproduziu várias vezes, era trinitariana. A Marilda, que está falando agora o que a senhora White escreveu, que o apóstolo escreveu, que Jesus escreveu, é trinitariana? Não. Então nós não podemos ver por aí. Quem inventou isso foi a Igreja Católica, inspirada por Satanás, para confundir tudo. Porque nós temos que ver aqui agora, nós acreditamos, né, que nós somos, se não a última geração, mas uma das últimas, o golpe final vai ser muito forte, não vai ser assim, coisa pouca. Né? Então, para destabilizar totalmente a descrença no Espírito Santo. Não é de chegar um grande conflito, somente aqueles que foram estudiosos da Bíblia permanecerá contra os enganos dos últimos dias. Que a senhora falou aí já 2 vezes, que a senhora citou muito a questão do amor, né? E algumas pessoas às vezes até criticam as pessoas que falam muito do amor. Uma vez também eu fui falar aí à frente e acabei citando muito o amor, né? E de repente a pessoa até veio direto em mim, né? E disse que eu tinha... Ele me deu os versos de Apocalipse lá, que era guardar os mandamentos de Deus, né? E até disse para um outro irmão que eu fiz uma pregação muito perigosa, porque eu falei muito do amor, e como se eu estivesse falando do amor, eu estaria pondo de parte a lei de Deus. Mas nós, isso muito acontece no meio do povo adventista, que se tem como legalista. Mas esquece-se de que a palavra de Deus deixa claro que o vínculo da perfeição é o amor. Ou seja, porque justificação pela fé, ou seja, alcançar o caráter, a semelhança do caráter de Cristo, o vínculo que vai levar à perfeição é exatamente o amor. Exatamente. E Jesus deixa bem claro, mas se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, realmente, nós precisamos entender que o plano de Deus é esse. A gente tem estado com algumas pessoas que fazem parte do movimento leigo, né, e junto, principalmente, estão com os históricos, e é aquilo que a irmã tem falado mesmo. Até hoje, o que eu vejo se falar, defender, é só mesmo o antitrinitarianismo. E todas as oportunidades que eu tenho, eu sempre falo. Minha maior preocupação é ter vitória completa sobre o pecado, que é o plano de Deus para a minha vida, né? Porque realmente... E aí, o que o apóstolo Paulo falou no 1 Coríntios 13, né? Não tiver amor, nada serei. O que adianta devolver dízimo, acreditar que o batismo não é Jesus, batizar não é Jesus, não acreditar na Trindade, batizar... Não tem amor, nada tem sentido. O meu coração está oco lá dentro, não tem Jesus lá. Eu passo por alguém na rua que está precisando, que não me toca, não me sensibiliza, né? Irmão, então eu quero concluir, irmão Roberto, eu só quero dizer assim, amanhã então nós vamos aprofundar esse assunto, né, daquilo que nós estudamos, e nós vamos ver
que a questão, o entendimento do termo nome de Jesus, nós vamos entrar nos mandamentos de Deus, na justificação pela fé, no santuário. Tá? É muito lindo, porque nós vamos ver a relação que isso tem com a nossa mudança de caráter realmente, com a terceira mensagem angélica, que é justamente o que nós precisamos. Tá? Eu vou dizer que a gente já estudou essas coisas aí que a gente estava falando, então a gente acho que tem que... Nós precisamos agora de leite, mas não é leite agora, né? Nós já passamos na fase do mingauzinho lá, né? Nós precisamos um alimento sólido, forte, para nos fortalecer. E eu sei que essa mensagem é muito... Ela realmente nos dá entendimento. Por isso que isso é importante, porque ela vai na questão principal que nós temos. Entender que uma trindade que não é uma trindade, a divindade é importante nós entendermos, porque Jesus falou ali, né, que a salvação é isso, é conhecer o Pai e o Filho. São mais ou menos as coisas que tu falou, algumas coisas convencionadas para nós. Nós somos cheios de convenção, tudo para nós é convencionado. Algumas coisas começam pequeninas, outras coisas começam em maior, a idade mais avançada. A coisa mais interessante disso é o trânsito. O trânsito é tudo convenção. A flechinha significa naquele sentido. Tu convenciona a andar para a direita, mas tem países que tu anda pelo contrário. A direção do teu carro é do outro lado. Porque é convenção, convencional assim, e assim ficou. Uma coisa que está convencionada na mente de muito adventistas, leigos ou não, é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batiza desse jeito está batizando em nome da Trindade. Não está. Se tu tem sentido, se tu entende a coisa, tu vê que não é. Não é, pode até ser, mas não necessariamente. Não é. É por isso que eu disse que foi precipitado, que a Maria começou errado. Porque primeiro veio isso dizendo, no bombardeário, dizendo que quem for batizado no Pai, Filho e Espírito Santo é trinitariano e vai para o inferno. Deixa eu só terminar, mano. Então, isso foi uma convenção. Batizar no Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizando na noite da Trindade. Não está. Por que não está? Porque o que diferencia o trinitariano do não trinitariano? Por que nós acreditamos, eu acredito que não pode ser uma trindade? Você sabe a diferença? Cristo Está bem especificado isso, todo mundo sabe a diferença. Que a natureza que nós entendemos, que a natureza de Cristo, não pode ser trinitariana, porque ele foi gerado do Pai, ele é mais novo do que o Pai, ele não é coeterno igual ao Pai, ele não nasceu junto com o Pai, ele saiu do Pai. Agora, quanto tempo depois, 1 ano, 6 meses, não sei. Mas o Pai é mais velho que eu, o Pai é maior do que ele é menor que o Pai. Ele saiu do Pai. Isso não quer dizer que ele não seja Deus, mas ele é menor do que o Pai, ele saiu do Pai. Então, trinitariano não, trinitariano, se eu sou trinitariano, eles são iguais, eles nasceram no mesmo dia, eles viveram no mesmo dia, eles são a mesma pessoa, são a mesma substância, são a mesma carne, são a mesma coisa. Aí, essa é a diferença. Né? E a outra é batizar em nome de Jesus. Quando eu batizo em nome de Jesus, eu estou batizando em nome de Jesus só? Ou eu estou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Tem a conversão também. Não, batizar em nome de Jesus significa que eu vou batizar em nome de Jesus, porque eu quero o caráter de Jesus, eu vou adquirir o caráter de Jesus, a semelhança de Jesus, eu vou ter amor em mim. Como é que ele diz lá em João? Se tiverdes amor entre vós, o mundo ou sabereis que são meus discípulos. Se não tiver, não são meus discípulos. E muitas vezes, hoje nós andamos na sociedade e as pessoas não nos reconhecem como discípulos de Jesus. Porque eu não tenho amor. Às vezes nem com um irmão, quanto mais com um estrangeiro. Não tenho amor. Então, não somos discípulos. Complementando o que vocês estão falando aí, que o Edson falou, uma das razões por que foi rejeitada a mensagem em 1868 foi por eles achar que os mandamentos de Deus estavam sendo desprezados. Pois é. E a mensagem de Butler, de Will Smith era: obedeça e viva. Quando o Jones pregou, não, viva, para você obedecer. Então, hoje, muitos irmãos hoje tá com a mesma justiça pela fé de Butler e de Will Smith, e esqueceram de pegar a mensagem que Deus trouxe, que é de Jones e Wagner, né, que é ter Cristo vai me transformar e eu vou obedecer. E outra coisa, por que essa mensagem não vem através do Cell White?
Por que essa mensagem não veio através do celular? Poderia ter vindo. Bíblia. Mas, no entanto, não veio através dela. E o que ela foi? Ela foi contra. Ela poderia ter sido contra. Ela é uma das pioneiras. Podia ter dito, olha, não abono isso aí. Mas não foi. Como era verdade, ela não vinha. Ela disse que ela reconheceu. Com certeza. Ela reconheceu, acho que o trabalho do Espírito Santo em outras pessoas. Não só Ela dela. disse que Deus tinha mostrado para ela tudo aquilo que foi falado lá. Isso. Mas ela não se achava com condições de expressar aquilo que ela viu, que ela entendeu. Só que quando eles pregaram, ela disse que reconheceu. É isso. Amém, amém, amém. Ela dizia, é isso mesmo que Deus falou. É isso aí, é verdade. Isso aí está certo. Porque ela abraçou a mensagem junto com eles, né? Por causa dessa mensagem, ela foi enxotada para a Austrália. E eles foram dispersos, um para cada lado, que a Conferência Geral fez, por causa da mensagem de 88. Justificação pela fé. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Quem fala nisso é fanático, é coisa, né? Esqueci essa. E por isso ele vai ter esse nome. Então, a Igreja Adventista acredita, Trindade, na verdade, eu vim de uma igreja evangélica lá fora, para cá, né? Lá é abordado a questão de três deuses, mas pelo menos a igreja onde eu congregava, eles não dão muita importância para esse fato, se Cristo foi gerado, se Cristo não foi, em que época que foi, que época que não foi. Eles não veem da forma que o adventista prega, pelo menos na onde eu congregava não vê. Eles não chamam atenção, esse assunto não chama atenção. Eles acreditam que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas eles não abordam esse assunto como prioridade, como ponto de salvação. Porque para ele já está definido. Isso não tem importância. Na verdade, a minha mente nunca foi para esse ponto de que... Nunca me voltei para esse ponto. Eu sabia que Jesus Cristo não era criado. Sempre soube que Cristo não era criado. Eu não conciliava, na verdade. Eu acreditava que Cristo não era criado, que Cristo foi gerado, sabia disso, mas também não deixei de acreditar que o Espírito de Deus não deixava de ser uma pessoa separada também. Eu cheguei a pensar assim também. Entendeu? Então a questão O que me fez aceitar o seu livro, e talvez Deus tenha, talvez não, né? Minha mente se abriu para entender o que você estava explicando no livro, é porque eu penso exatamente como você. Eu penso, quando os meninos me apresentaram, que eu teria que me rebatizar, porque eu tinha sido batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi um choque para mim. Porque eu sempre acreditei que Deus era poderoso para manter a palavra dele de uma forma fiel, para que eu não fosse enganada. As pessoas às vezes falavam assim para mim, mas a Bíblia, eu falava, não, eu acredito, gente, piamente que Deus é poderoso para manter cada ponto e vírgula que eu preciso para mim não ser enganada. Então foi um ponto primordial para mim aceitar o livro que você apresentou. Deus foi louvado. Eu tocar a pergunta do Roberto. Tá. Os pioneiros, Eu não terminei também. eles batizavam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, correto? Certo. Só que eles não criam na Trindade. Exato. Então, com essa crença, se fosse apresentado este certificado de batismo para a Igreja Católica aceitaria? Não aceitaria, porque na mente da Igreja Católica, Mateus 19 é uma Trindade, os pioneiros não criam na Trindade. Exato. Então, é diferente, Robert. o batismo católico é por imersão. Eu não aceitaria, com essa crença. Agora, se fosse apresentando Mateus 19 como ser uma Trindade, de acordo com o conceito da Igreja Católica, ela aceitaria. Você chega lá com o certificado e diz assim, ó padre, eu quero ser católico. Mas esse meu batismo aqui está falando que eu fui batizado no Pai e no Espírito Santo, só que eu acredito que isso aqui não é uma Trindade. Não é assim que eu acredito. Ó, eu acredito diferente, assim, porque a Bíblia fala, não vai aceitar. Então o que faz a diferença? O que faz a diferença é a minha crença, é a minha fé na verdade. E não o que está escrito no papel. Ai, Deus vai colocar meu nome lá no livro da vida porque eu fui batizado com um papel lá que diz, Deus não vai se ligar por papel. Pelo que a Igreja Católica diz que eu sou, que eu não sou. Essa situação se assemelha a todos os evangélicos com o adventista. Os evangélicos todos acreditam que vão ser salvos pela graça. E nós também acreditamos que somos salvos pela graça. Só que nós nos ajuntamos com os evangélicos para afirmar que somos salvos pela graça. Só que quando nos ajuntamos com eles, nós dizemos, nós somos salvos pela graça. Mas sem as obras, nós não temos como provar que somos salvos. Porque a fé... As obras acompanham a fé, né? Então, ou seja, eu sou adventista, mas eu acredito que sou salvo pela graça. Só que eu preciso guardar os mandamentos de Deus.
Então, ao passo que eles... Pela graça, nas suas obras. Exatamente, então é a mesma coisa, é a mesma coisa da situação do batismo aqui. Se lá o católico, os evangélicos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nós também aqui acreditamos e batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles creem na Trindade, nós acreditamos no Deus único. É a mesma coisa. Eu acredito ser salvo pela graça, mas eu sou salvo pela graça, mas pela fé eu tenho que revelar as obras, né? Ou pelas obras revelar a fé. Mostra de tuas obras e mostrarei tua fé. Exatamente. Justamente o que faz a diferença é... Então, o ponto-chave de tudo isso aí, nós temos que ver o seguinte, que... Roberto aqui. O que a enciclopédia, hoje eu percebo, né, escreve, foi o que o adorador de Constantino, né, Ellen White fala, né? Mudou, ele colocou. Então, os historiadores pegam o que... Qual é o nome dele? O adorador Eusébio. Porque Eusébio mudou, Eusébio. Constantino pegou Eusébio. Tem um vídeo na internet que fala lá que deixa claro o que ele está falando. Que não é só ele, o historiador falando que Constantino contratou ele era amigo de Constantino. Isso tá na internet. Eles que criaram os padres, eles que criaram os sacerdotes, foi Eusébio, todos eles, Constantino. Aqui, ó, eu até coloquei aqui. Então, eu peguei no outro... queria voltar. Então Deus está usando Ellen White, Deus está usando os Valdenses para mostrar para nós que o que está preservado ali, é isso que nós temos que entender. Viu, Eduardo? Eu coloquei aqui ó, um texto que foi tirado do site veritatis.com.br, que ele fala justamente isso, que ele era o sincero de Constantino, que ele celebrou o imperador, quer dizer, ele bajulava, e tanto que daí o Constantino queria uma Bíblia ecumênica e contratou o Eusébio de Cesareia. E ele que fez essa Bíblia ecumênica, que aí ele foi pegar os originais aonde? No texto Receptus? Ele foi lá para o texto de Alexandria corrompido, que os textos antigos foram enterrados lá em Alexandria, no Egito. Aí um belo dia desencavaram os textos lá. É mais antigo que os outros lá, então merece mais crédito. Igual a Aparecida, né? Quando? Nossa Aparecida que foi lá no Rio. Aí a gente pensa achou o rio cheio de peixe. Desde quando Satanás está preparando esse bloco para nós? Milhares de anos. Ele está preparando muita gente, está usando muita gente para isso na história, todos. Então, eu vejo assim, aqui, vira e mexe, a gente vai, esperneia, voltamos para o mesmo ponto. Espírito de profecia e Bíblia. Bíblia, primeiro lugar, Espírito de profecia. Porque se tirar o Espírito de profecia, nós vamos cair nessa confusão que está aí. As igrejas evangélicas não têm só a Bíblia. Eles dizem que é só a Bíblia. E que olha a confusão que está. O Isostel cometeu um erro, como a senhora falou aí, de nós não termos investigado o Espírito de profecia. Eles investigou a Bíblia. Mas não foram checar se estava de acordo com o Espírito de profecia. Exatamente. Aí quando eles até acharam os textos, mas quando eles acharam o texto, chegaram a falar, não, foi mudado. Foi acrescentado. Aí fica fácil, né? Aí eu não concordo, eu não consigo harmonizar, eu digo, foi mudado. Daí fica fácil. Daí esse texto aqui não foi inspirado aqui. Esse aqui tá legal, esse aqui tá bom. Esse aqui não. Nós estamos falando muito da senhora. Vamos ver os outros pioneiros, não tem os textos? Não, eu tenho já, é que daí eu não quero encerrar, né? Pra gente não muito longe. Não, dos pioneiros tem vários aqui. Quer dizer, tenho 5, na verdade. Uriah Smith. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Por essa expressão manifestamos nossa crença na existência do único verdadeiro Deus, na mediação do seu Filho e na influência do Espírito Santo. Aqui ele derruba a Trindade, né? Já de cara também. Né? E ele esclarece bem, gente, então por que nós somos batizados nos 3 nomes? Porque nós cremos no único Deus verdadeiro, na mediação do seu Filho, Jesus, e na influência do Espírito Santo. Pronto, falou dos 3. Por isso que nós estamos batizados no nome dos 3. Nós estamos professando a Trindade? Não. O padre vai dizer que nós estamos tentando? Diga, pode dizer, não importa. Eu não vou lá, não vou querer me batizar na igreja católica. Eu não creio eu entre Deus. Hã? Eu não creio eu entre Deus. Claro, você não crê isso. Aí quando o padre for querer, você vai discutir com o padre, debater com o padre, ele vai ver, não, isso aí não é católico, realmente. É ecumênico, né? Isso é ecumenismo. Então a gente tomar cuidado que isso é ecumenismo. É perigoso, porque assim, quando a gente tem que usar, se eu tenho que lançar mão
do que o Papa disse, do que o Eusébio disse, do que a enciclopédia disse, para provar uma coisa que eu quero que as pessoas acreditem. Para fundamentar a fé. Ai, que evangelho é esse? Mas Que evangelho eterno é esse, gente? O Vaticano tem posse dos originais corretos a respeito desse assunto. Textos recéptos, tem sim. O Vaticano? Não é escondido. Claro que a igreja Então, católica o campo inimigo tem a verdade, só que breca isso para que a gente não... Quantos padres que têm o espírito de profecia, todos, eles estudam tudo, eles sabem quem é a verdade. Os jesuítas, todos estudam Jesuítas, para penetrar a igreja. conhecem parte, eles sabem. Tranquilo. E imagina a Bíblia, então, né? que Mas é pelo fato também do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ser ecumênico, se nós fôssemos pegar só por esse ponto, então também nós não poderíamos nem nos referir no nome de Jesus também. Porque o nome de Jesus é ecumênico. Tudo que eu tenho igreja. Né? Todo cara. Tira aqui para ir a Shua. Então por isso que Deus já deu, nós realmente, hoje eu entendo assim, depois que a gente leu o livro, porque eu também fui contra, né, e falei muito pro Eduardo ainda, com o Daniel conversando aqui, eu disse, Eduardo, eu não posso fazer como eu estava lá na igreja, né, então eu não posso rejeitar sem antes analisar, mas vai ser muito difícil de mudar a minha opinião, né. Você Mas, dizia isso no começo? disse, é. né? Porque aquilo é aquela ponta, né? Você briga, você levanta para outra igreja para dizer tanta coisa, depois você tem que realmente depois dizer. No meu caso, não é nem essa questão, porque eu não fiz muita questão de ficar falando para todo mundo sobre o batismo, não. A minha questão era Atos, né? Amanhã nós vamos ver direitinho, tá? Pra gente não prolongar muito, amanhã nós vamos ver bem isso aí. Eu tenho um texto de Atos que vocês vão ver no dia, sabe? Pra mim, clareou tudo, assim, o texto lá da senhora White. E Mateus 28, 19, Jesus ordenou para batizar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que o nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo? Porque os três estão envolvidos na salvação do homem. Exatamente. Como que nós vamos tirar o Pai e o Espírito Santo fora da salvação do homem? Colocar só Jesus? O Pai está envolvido na salvação do homem, os três estão envolvidos. Jesus, o Senhor e o Espírito Santo torna efetivo o sacrifício de Jesus. Agora isso é uma trindade? Não é. Nós estamos reconhecendo e nos submetendo a esses três. Então, só para concluir, quando eu coloquei esse ponto, mas o que hoje eu fico em paz é porque Deus tem a plataforma da verdade eterna. Eu não tenho que me apegar a nenhuma declaração de enciclopédia, de papo, de que seja quem for. É Bíblia e Espírito de profecia. E aquilo que eu não estiver entendendo na Bíblia, que eu encontrar uma aparente contradição, eu vou nos testemunhos para procurar a harmonia e chegar ao entendimento. É isso mesmo. É isso Porque mesmo. a própria senhora White diz em 2 ou 3 textos, se os meus livros não se harmonizarem com a Bíblia, deixe-os fora. Não todos, não tem nenhum. Joga tudo Porque fora. não pode. Pode ter errado? Então você tem que rejeitar todo o testemunho, né? Por que eles estão defendendo os testemunhos ainda, né? Porque assim, amanhã nós vamos ver, vou mostrar para vocês os textos dela do livro Atos dos Apóstolos. A gente vê assim que realmente não tem como a gente não reconhecer. Deus está guiando o seu povo. Está guiando, sabe? Está guiando, está mostrando ali. Eu pensei, como é que eu não tinha visto isso antes? É uma coisa tão óbvia, né? E a gente vê assim que realmente. Se não quer ler, só cita os nomes. Tá. Então, eu li do Ray Smith, eu li agora o James White, né? O pastor James White, ele cita a comissão. Amanhã também eu vou falar para vocês e mostrar sobre a comissão, né? O que representa lá a comissão, que é justamente esse texto que eu estava falando, do Atos dos Apóstolos. Essa alta comissão relaciona-se com o Evangelho, com a fé, com o batismo, com a salvação, com os dons espirituais. A comissão de Mateus 19. É a autorização, é o carimbo, é o selo, ó, vocês estão autorizados a batizar. Ali, Mateus 19, Jesus deu isso. Se tirar aquilo ali, os apóstolos não têm autorização para batizar. Os apóstolos não têm autorização para sair a pregar. O Evangelho devia ser pregado enquanto houvesse pecadores para ouvi-lo. A fé é igualmente um requisito para toda a era cristã. O batismo é uma ordenança perpétua na igreja e os ministros do século XIX batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original assim o requer. Assim requer. É mais ou menos o que diz o pastor Joseph Harvey Wagner, que é o pai do... Eu tenho as fotinhas deles aqui, né, pra gente ver. É o pai do pastor Wagner, lá de 1888. Esse pastor, ele diz assim, porque está escrito em Atos 2, 38, 8, 16, 19, 5, em nome de Jesus, as pinhas, né? Esse termo usado lá, alguns têm inferido, quer dizer, concluído, deduzido, que os apóstolos batizavam em nome de Jesus somente. Aqui deixa claro. Mas essa conclusão é muito falha, manca, quer dizer, defeituosa.
para descobrir a falácia dessas ideias. Falácia é um argumento que não é verdadeiro, ele não se sustenta, né? Quer dizer, que não é verdadeiro. Então, para descobrir a falácia dessas ideias, será necessário somente examinar os termos da comissão sobre a qual eles atuaram. Quer dizer, a comissão mostra que eles tinham que atuar, né, de acordo com o batizando do Pai e do Espírito Santo. Pastor Wagner também, ele cita Mateus 28:19, depois cita Marcos 16:15, que é a mesma comissão, só que Marcos não fala, né, batizando do Pai e do Espírito Santo, mas é a mesma comissão. Nesses 2 versos temos estabelecido a importância do batismo, que todos nós possamos aprender das Escrituras o que isso significa, e assim fazendo mostremos sua natureza e necessidade. E o pastor Andrews também, ele fala, o batismo cristão é o batismo na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha só, continua falando na grande comissão também. Esses homens, né, que a gente sabe a obra que esses homens fizeram, o que eles representam na história da nossa igreja, se eles batizassem em nome de Jesus, eles iam escrever isso aqui. Fazer uma coisa, escrever outra. Pensa bem, não tem sentido, né? Ele fala, a grande comissão sobre a qual os ministros de Cristo agora pregam o Evangelho é assim expressada. Aí ele cita, ide, ensinai todas as nações, fala Mateus 28:19. Essa comissão coloca o batismo depois da pregação da palavra de Deus. Gerado, Cristo gerado. Separe o homem, aquilo que Deus uniu. Mas esse verso, não separe o homem, aquilo que Deus uniu. Está em Marcos... Que Jesus falou isso, Marcos 10, Jesus falou, Marcos 10, 32. Então, só para pensar um pouquinho. Se Jesus falou assim, ó, não separe aquilo que Deus uniu, por que queria dizer isso? Se o homem não pudesse separar? Se o homem não pudesse quebrar aquilo que Deus uniu? Não teria sentido ele dizer isso, né? Então, porque o homem quer, eu entendo assim, que tudo que eu não me aprofundei muito, porque eu acho que Deus já mostrou assim o suficiente. Mas eu estou disposta a estudar mais sobre essa questão de casamento, né? Mas eu entendo assim, como a senhora White fala, que a parte inocente pode casar, no Senhor, que Jesus falou, não separe aquilo que Deus uniu. Quer dizer, Deus une para ser vitalício, para ser para sempre. Esse é o plano de Deus. Mas significa que não pode separar. Mas vem o homem, pecador, ímpio, e quebra. Por que ele quebra? Mácula no leito conjugal, né? Quebra ali. Então, essa mácula no leito conjugal quebra uma coisa que Deus estabeleceu. Quer dizer, a impiedade do homem no quebrar uma coisa que Deus fez é tão grande, tão abominável. Que esse quebrar é a carta de divórcio, quando na verdade não é a carta de divórcio que quebrou o laço matrimonial. O que quebrou foi o pecado. Foi o pecado que quebrou aquilo que Deus tinha dito que era para no momento que o homem vem, o marido quebra, a mulher quebra o voto, aquilo. Então, Eloy fala assim, quando a mulher começa a sair contando da vida do marido pro outro, falando mal do marido, ela quebra os votos matrimoniais. Ela está quebrando os votos matrimoniais. Então não é só. Né? Várias coisas. Não é só o adultério também, né? Mas especialmente, né, falando no adultério, o adultério quebra isso que Deus uniu. Eu entendo sim. Deus fez para unir. O homem, né, na sua impiedade, na sua dureza de coração, de mente, né, não se submete totalmente a Deus para reformar seu coração, aí ele quebra. E o contexto é exatamente esse que a Amanda está colocando, né? O contexto do verso é isso aí. Eu entendo que é assim. Por isso que Jesus falou, não quebre, não separe aquilo que Deus uniu. Por isso que a pergunta é, por que Moisés mandou dar a carta de divórcio, né? Por causa da dureza do coração. E outro, se o casamento é vitalício, que não se pode separar. Esse assunto para mim é uma coisa simples, não tem... E fácil de entender, e o pessoal debate e faz... E por que as pessoas se apegam tanto? Se Deus falar que pode casar, que não pode casar, e se ele falar que pode, tudo bem, eu aceito. Se ele falar que não pode, eu aceito também. Eu não vou ficar me debatendo com uma coisa que não é. Se Deus disser, o batismo é de Jesus, tudo bem. Se falar, eu não faço batismo, para mim, tudo bem. Eu vou aceitar aquilo que Deus disse. Eu não vou ficar contestando com Deus. Para sustentar a minha opinião. Minha opinião, né? Por que eu quero batizar em nome de Jesus? Para quê? Aí o apóstolo Paulo falou, né? Ainda bem que eu não batizei vocês, por vocês não ficar falando aí que eu batizei vocês no meu nome. Por quê? Porque isso me dá status,
me dá liderança, né? Suposta liderança, me dá uma certa notoriedade entre as pessoas, entre os grupos. Aí cada um tem que analisar o seu próprio coração, né? Não sei. Mas me parece que é justamente isso que está se vendo. Senão de porque, encerrar senão, vou encerrar assim. Porque tem que ser diferente. Por que tem que ser diferente, né? Não sei. Então, eu acho que o importante é ver aquilo que realmente Deus esperou. Então é isso, irmão. É uma introdução bem longa, né? Amanhã, então, a gente entra direitinho lá aprofundar isso tudo que eu falei. A gente vai... Espero que vocês realmente possam ser abençoadas como eu fui a estudar esses assuntos que nós vamos ver amanhã. Amém. Tá? Que Deus seja louvado e que nós possamos guiar cada vez mais. Tá?